Saúde os irmãos com a santa paz de Deus. E eu gostaria de estar tratando um assunto hoje muito importante, irmãos, que é a respeito se a palavra de Deus é confiável ou não, né? Porque é muito comum hoje as pessoas dizerem que nem tudo na Bíblia é confiável, né? A palavra de Deus está ali, mas não é tudo ali que é confiável, né? E é muito importante a gente aprender sobre isso, irmãos, para que a gente possa ter um conhecimento completo de quem Deus é, né? Porque se Deus se revela através da sua palavra e a gente não crê em toda a palavra de Deus, o que acontece é que a gente fica com um Deus incompleto, né? Porque é toda a palavra de Deus que nos revela quem Deus é. E eu gostaria de começar com esse versículo aqui, ó, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar de maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Né? Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Né? A gente não tem algumas partes que foram inspiradas por Deus e outras partes que não foram inspiradas por Deus. Toda a escritura é proveitosa. Então, irmão, se a gente quer conhecer a Deus, a gente precisa crer em toda a escritura. Né? E é muito comum, irmãos, nós vemos crentes que não creem em toda a escritura. Né? É muito comum as denominações se adaptarem ao fato de que elas não estão mais crendo nas escrituras, na palavra de Deus. Né, irmãos? E eu até separei algum trechinho de alguns vídeos aqui para mostrar para os irmãos o que está acontecendo. Menos angustiado, era dizer, olha, Romanos 9, 10 e 11 me parecem ser um apêndice de um surto paulino. Acho que Romanos 9, 10 e 11, falando com toda a honestidade do meu coração, na minha opinião, Romanos 9, 10 e 11 são totalmente dispensáveis. Então, irmãos, é muito comum, está se tornando cada vez mais comum esse tipo de opinião. Você está lendo a Bíblia, você está conhecendo as Escrituras e de repente você se depara com alguns versículos que de repente te mostraram um ponto de vista que você achava que não era daquele jeito que funcionava. Né? E aí o que você faz? Ao invés de você aceitar aquilo como palavra de Deus, não. Como aquilo não bate, como aquilo não faz sentido com o seu raciocínio lógico, você pega e joga os versículos fora, você joga os capítulos fora, né? Nesse vídeo que a gente acabou de ver aqui, o cidadão jogou fora Romanos, né? 9, 10 e 11. Por quê? Porque ali está falando sobre predestinação. Ali está mostrando, Deus mostrando, sou eu que escolho, sou eu que movo o coração. É pela graça mesmo, não depende do ser humano, depende de mim. Né? Eu tenho vaso de misericórdia, eu tenho vaso de... Então, conforme mostra a soberania de Deus ali, mostra Deus no controle e não o homem, muitas pessoas estão fazendo esse tipo de coisa, né? Estão jogando a palavra de Deus fora. E é preciso tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós não vamos conhecer a Deus se a gente jogar alguns capítulos fora. Você vai ficar com Deus incompleto, né? Você vai ficar com Deus deformado, porque não é o Deus real, né? É só o Deus, aquilo que você gosta é Deus, você tem como vindo de Deus para você, você tem como revelação de Deus, mas aquilo que você não gosta, você joga fora, o que acontece é que você perde Deus real, você perde o conhecimento real da palavra de Deus, né? E a gente tem a palavra de Deus e ela nos revela, ela quer nos revelar tudo sobre Deus, né? Tudo que a gente precisa saber, né? A gente vai passar a eternidade inteira conhecendo a Deus e nunca
conheceremos a Deus de maneira plena, mas o que a gente precisa conhecer está ali. Então, irmãos, a partir do momento que a gente vem lendo e a gente não gosta de alguma coisa na palavra de Deus, a gente precisa entender que o problema não está na palavra de Deus. O problema está em nós. Se tem alguma coisa que eu não gosto na Bíblia, sabe, irmãos, o problema está em mim. O problema não está na Bíblia. Então, eu não devo alterar a Bíblia. Não devo jogar alguns versículos fora. Jogar alguns capítulos fora. Não, irmãos, eu sou o problema. O problema está em mim. Então, é desse ponto de vista que a gente tem que partir. Então, o que a gente tem que fazer? Se corrigir. Se arrepender. E o maior problema que a gente tem hoje, irmãos, é que muitos cristãos, eles estão jogando os versículos bíblicos fora, eles estão jogando os capítulos fora, eles não estão acreditando em toda a palavra de Deus, mas eles não vão dizer isso claramente, né? Eles não vão dizer como esse vídeo aqui que a gente acabou de assistir, eles não vão dizer assim, não, esse capítulo aqui pode jogar fora, esse capítulo aqui não serve, esse capítulo aqui, sabe, é totalmente dispensável, Paulo não sabia o que estava fazendo, Paulo aqui teve um surto paulino, um delírio paulino. Não, muitos crentes não estão fazendo isso, mas muitos crentes não vão dizer isso claramente, né, irmãos? Muitos crentes vão jogar o texto bíblico fora, mas eles vão dizer que não jogaram o texto bíblico fora. Muitos crentes vão pegar e vão deturpar o texto bíblico todinho. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar para os irmãos de como que isso funciona na prática, né? Por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui para os irmãos, ó. Tem esse acontecimento como literal. Eles acreditam seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Por exemplo, né, irmãos, ó. Nessa passagem aqui, o que acontece? Ó, nessa passagem aqui nós temos alguém lendo o Apocalipse 6:9, né? No Apocalipse 6:9, o que está escrito lá? Ó, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, né? E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada a comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, o que esse versículo aqui está nos revelando, irmãos? Esses versículos aqui, eles estão nos revelando que na grande perseguição, quando vier o anticristo, a igreja for perseguida, muitos vão ser martirizados. Para onde está indo aqueles que estão morrendo? Aqueles que verdadeiramente caminham com Deus, buscam Deus, para onde eles estão? Eles estão, as almas deles estão debaixo do altar, né? É o que o texto bíblico está nos revelando, ó. E vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, né? Então, quando a gente morre hoje, a gente vai para onde? Debaixo do altar. A gente está lá junto com Jesus Cristo, né? Eles estão conscientes aqui, falando com Jesus Cristo, pedindo para Jesus Cristo: ó Jesus Cristo, você não vai fazer justiça? Você não vai vingar o nosso sangue? Eles nos mataram, né? E Jesus Cristo disse para eles assim: ó, esperem um pouco mais, que tem mais gente que vai morrer ainda, guardem até se completar o número dos escolhidos. Jesus Cristo está falando. Então, o versículo bíblico tem o intuito, irmãos, ele tem a intenção de nos ensinar essa realidade. Ó, a gente morre, a gente está consciente debaixo do trono do altar, junto com Jesus Cristo. Essa é a realidade que o texto bíblico está nos mostrando. E olha só o que vai acontecer, né? Muitas pessoas não vão virar para esse texto bíblico e vão dizer assim: não, esse texto bíblico aqui não serve, esse texto bíblico aqui pode jogar fora, esse texto bíblico aqui é dispensável, João aqui, ele estava tendo um delírio aqui, ele não sabia que estava... Não, muitas pessoas não vão dizer isso. Elas vão dizer: não, eu creio no texto bíblico, o texto bíblico ele é verdadeiro, ele é real, mas o entendimento dele está tudo errado, a gente precisa entender outra coisa fora o que está escrito, né? E olha só que interessante, eu vou colocar aqui para você ver, né? É uma pessoa que está lendo o texto bíblico e ele vai explicar para a gente o texto bíblico.
olha só como ele vai explicar para a gente o texto bíblico. O número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Muitos têm esse acontecimento como literal. Eles acreditam que almas mártires que estavam no céu pedindo vingança dos seus inimigos. Não existe almas debaixo de um altar. Isso é uma simbologia. Você vê, olha só o que ele acabou de dizer. O texto bíblico deixa bem claro, e vi as almas debaixo do trono do altar. Você acabou de ler isso e você vira e você diz, não existe almas debaixo do trono do altar. Quando você faz esse tipo de coisa, o que você está fazendo? Você está pegando o texto bíblico e está jogando o texto bíblico fora. Né? Você pode não dizer claramente lá como o primeiro vídeo lá, ó, é totalmente dispensável, esses versículos aqui, eles não servem para nada, deviam ser arrancados. Você não está fazendo isso, mas você está fazendo a mesma coisa. Você está deturpando o texto bíblico. E esse que é o problema hoje. É nisso que os crentes são enganados. Né? Poucas pessoas são enganadas por aquele pregador lá no primeiro vídeo. Poucas pessoas vão ser enganadas por aquilo. Joga o texto bíblico fora. Muitas pessoas vão enxergar isso como algo odioso. Mas quando você dá uma interpretação diferente do que está escrito, sabe, as pessoas engolem. Né? Então, existem coisas na palavra de Deus que são simbólicas? Sim, existem. Mas não existe simbologia ali. A intenção do texto bíblico ali ela era clara. Mostrar para onde estão aqueles que foram martirizados por amor à palavra de Deus. E eles estão debaixo do trono do altar, junto com Jesus Cristo, conscientes, falando com Jesus Cristo. Negar isso é jogar o texto bíblico fora. Né, irmãos? Então, é dessa maneira que muitas vezes surgiram pregadores liberais. Né? Começaram a surgir pregadores liberais dentro da igreja, irmãos, e eles começaram a negar praticamente toda a palavra de Deus. Eles chegaram a negar até mesmo que Jesus Cristo não havia ressuscitado. Né? Não, Jesus Cristo não ressuscitou. Né? A Bíblia fala que ele ressuscitou, mas é de uma maneira simbólica. Né? Ele ressuscitou dentro dos nossos corações. Quando a gente se lembra dele, que ele veio ao mundo, sabe, no nosso coração ele ressuscitou, mas não é que ele ressuscitou assim de maneira literal, assim, porque, sabe, uma pessoa quando morre, morreu, não tem como ressuscitar. Né? Pregadores liberais, eles vão jogar a Bíblia toda fora dessa forma. Né? Eles leem uma coisa, mas eles interpretam outra. Né? Não, Jesus Cristo realmente ressuscitou. E eles vão dizer, não, Jesus Cristo não ressuscitou. Né? Eles vão negar os milagres de Jesus Cristo, eles vão negar um monte de coisa. Né? Os pregadores liberais fazem isso. Muitos não vão chegar a esse ponto. Mas poucos versículos que eles neguem, poucos versículos que eles leem ali que está claro, mas eles querem entender outra coisa que o texto bíblico não tem intenção de ensinar, vai fazer com que a gente perca verdades grandiosas a respeito da palavra de Deus. Aí eu tinha até separado mais alguns vídeos aqui, mas eu acho que não vai ter necessidade de mostrar. Eu só queria mostrar um aqui para os irmãos. Olha só que interessante. Isso foi escolhido a dedo por homens que tinham religiosa captando as escrituras. E eu vou provar isso. Retratado no Antigo Testamento. Adventistas, em certo momento do vídeo eu falei o seguinte: a Bíblia não é 100% confiável. Essa compilação de livros que nós temos aqui hoje, ela não é 100% confiável. E eu vou provar isso de uma forma que você consiga entender as minhas palavras. Então, olha só. Esse é o problema. A Bíblia não é 100% confiável. Tá, a partir do momento que a gente parte da premissa de que a Bíblia não é 100% confiável, qual parte dela é confiável e qual que não é, afinal de contas? Quer dizer que a gente vai lendo. Aquilo que a gente gosta é confiável. Aquilo que a gente não gosta não é confiável. Quem que vai dizer que parte que é confiável, que parte que não é confiável, afinal de contas? Né, irmãos? Isso faz com que as pessoas fiquem apenas com aquilo que elas gostem.
Né? Você já reparou como os crentes hoje dentro da igreja, sabe, muitos deles gostam apenas do Deus de amor? Né? Não, Deus é amor, Deus é amor. Estão lá no pecado, lá numa vida terrível. Não, mas Deus é amor, Deus é amor. Sabe, eles só querem esse atributo de Deus. Eles dispensam o Deus do juízo, o Deus da ira. Eles dispensam todos os outros atributos de Deus. Eles jogam fora. Por quê? Porque perderam Deus real, jogaram várias partes da palavra de Deus fora. E essa pessoa aqui, ele vai provar pra gente, né? Segundo ele vai provar pra gente que a Bíblia não é um livro confiável. E é muito interessante. Vamos ver os argumentos dele. Não estou denegrindo as escrituras, o contexto, as palavras do Messias que nós temos aqui dentro. Porém, esse livro aqui, para quem não sabe, ele foi compilado dessa forma aqui. Foram colocados números, epígrafes, separados por capítulos e versículos pela denominação religiosa católica romana. Então, o fato de ter se acrescentado capítulos, ter se acrescentado versículos, isso não muda em nada a Bíblia. Isso é só por uma questão de ficar fácil da gente se localizar na Bíblia. Né? Você quer citar um determinado versículo? Onde está escrito? Ah, está escrito no capítulo tal, no versículo tal. Isso não muda o texto bíblico. Os capítulos e os versículos não deturpam o texto bíblico, não deturpam a palavra de Deus. Né? É lógico que a palavra de Deus era em pergaminhos, não tinha capítulo, não tinha versículo, mas não é isso, não traz uma adulteração, isso não traz um prejuízo para a palavra de Deus. Né? Para quem não sabe, existiram vários e vários pergaminhos de livros escritos pelos profetas, escritos por homens que realmente foram inspirados por Deus, escritos pelos apóstolos, porém, isso foi escolhido a dedo por homens que tinham poder dentro do Império Romano e que queriam doutrinar pessoas de acordo com as suas doutrinas religiosas, que no caso foram as doutrinas católicas. Mas antes de falar sobre de Cristo, beleza? Então, muitas coisas foram tiradas e muitas coisas foram excluídas. Após Diocleciano, elas foram queimadas e eles vieram com um livro aí para apresentar ao público. Como é que eu posso afirmar isso com 100% de certeza? Nos dias de hoje, a gente tem um achado que é o Codex Sinaiticus. Né? Para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal do Codex Sinaiticus para que vocês possam acessar, que é uma cópia de um livro desse daqui, feita pelo Império Romano também, mas que é muito mais antigo do que esse livro Bíblia. Você vê, olha só que interessante. Existem centenas e centenas de cópias da Bíblia que a gente possui hoje dentro de casa. Aí, essas centenas e centenas de cópias que a gente tem não é 100% confiável. Mas agora nós achamos um livro, né? Esse livro que ele falou aí, achamos um livro e esse daqui é que é o verdadeiro. É esse daqui. Sabe? É esse daqui que mostra pra gente a verdade. As outras centenas de livros que contam a mesma coisa, não, isso são falsos. Isso são falsos, a Igreja Católica deturpou tudo, acrescentou as coisas lá. Não, mas a gente achou um antigo, só um, e esse é que é o verdadeiro. Olha só o problema que a gente tem, irmãos. Olha só. E vamos continuar. Provavelmente o mais antigo que a gente tem, que foi criado aí mais ou menos no século IV, entre o ano 330 e 360, mais ou menos. Essa cópia em grego, né, esse pergaminho aí, costurado, ele foi encontrado no ano de 1844 e hoje tudo indica que ele está no Museu Britânico, se eu não me engano ele está na Rússia. Qual é a ideia disso? Quanto mais antigo ele for, mais próximo ao original ele é. Quanto mais novo, para nós nos dias de hoje ele for, mais longe do original ele está. Então, você vê, esse tipo de argumento, irmãos, pode parecer um argumento com bastante lógica e pode até enganar algumas pessoas, né? Achamos um livro muito antigo, mais antigo do que as cópias da Bíblia que a gente tem hoje. Então, quanto mais antigo, mais fiel ele é à palavra de Deus. E quanto mais novo, né, menos fiel ele é à palavra de Deus. Sabe, mas esse argumento, irmãos, é um argumento falso, né? Por que a gente tem centenas e centenas de cópias da Bíblia?
Né? Por que elas não são tão antigas quanto esse livro aí que foi achado? É simples, irmãos. É simples. Porque conforme você escrevia uma Bíblia, você tinha que escrever ela à mão, sabe? Eles usavam tanto as Bíblias, irmãos, que elas se desgastavam. Você não fazia uma Bíblia, você não escrevia uma Bíblia, né, mas para deixar ela guardada em algum lugar. Então elas não duravam. Elas se gastavam. Eles usavam tanto até o ponto dela se desgastar. Então você tinha que fazer várias e várias cópias. Então você ia fazendo cópias, você ia usando e elas iam se desgastando. Então é por isso que você não tem uma Bíblia muito antigas, porque elas se desgastavam. Quando você acha uma Bíblia muito antiga, né, do jeito que falou, não, achamos uma Bíblia mais antiga do que as que a gente tem hoje. Por quê? Por que às vezes se encontra-se uma Bíblia mais antiga? Porque ela não foi usada. Por que ela não foi usada? Porque ela não é uma boa tradução. Alguém escreveu ela e na hora de usar ela, eles pensam assim, opa, essa aqui não está batendo não, essa aqui não está batendo com a palavra de Deus não. Tem coisa aqui que está duvidoso, tem coisa aqui que não está correta, a gente não vai usar essa Bíblia aqui. Deixa isso aqui guardado num canto aqui, deixa guardado num canto aí, porque isso aí não dá para usar. Vamos usar uma Bíblia com tradução correta. Então eles pegavam essas Bíblias falsas, essas adulterações, eles pegavam o quê? Tinha gente tentando denegrir o Evangelho, denegrir a palavra de Deus, né? Criando Bíblias falsas. E conforme eles pegavam essas Bíblias na mão, eles não usavam elas. Eles pegavam, não, guarda, deixa isso aqui guardado, porque isso aqui não serve. É por isso que muitas vezes você vai ter coisa falsa mais antiga do que a Bíblia verdadeira. Porque a Bíblia verdadeira, você usava ela até ela se desgastar. Então você não vai ter Bíblias muito antigas, como ele está falando aí. Mas como que a gente sabe que essa Bíblia que a gente tem hoje, que ela é a verdadeira, que ela é original? Aquilo que determina a autenticidade de alguma coisa, irmãos, é o número de cópias. Existem centenas e centenas de cópias da palavra de Deus mostrando a mesma coisa, com praticamente nenhuma diferença de uma para outra. Centenas e centenas de cópias. Né? De repente, quando você acha uma Bíblia totalmente diferente, totalmente com coisas novas, trata-se de uma má tradução. Trata-se de algo que não é fiel à palavra de Deus. Por isso que muitas vezes essa Bíblia é mais antiga, porque foi guardado, porque eles guardaram porque não dava para usar uma coisa que não era fiel. Né? Então esse argumento dele é totalmente oposto. Quanto mais antigo, maior a chance de ser algo deturpado. Né? Quanto mais novo, né? E quanto maior o número de cópias, não basta apenas ser mais novo, né? O que vai determinar a autenticidade é o número de cópias. Quanto mais novo, maior é o número de cópias, mais vai provar a autenticidade. Né? Então você vê, quando você não crê na palavra de Deus, sabe, você acha um livro e você joga centenas de cópias da palavra de Deus fora para ficar com um livro e você diz, não, esse aqui que é o fiel. Esse aqui que é o verdadeiro. Né, irmãos? Então, esse vídeo que eu estou fazendo hoje aqui é para dizer para vocês que para nós conhecermos a Deus, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é crer na verdade da palavra de Deus, irmãos. Não dá para a gente crer numa parte, não crer na outra. Não dá para a gente ler um capítulo, o capítulo diz claramente uma coisa, mas a gente fala que não é aquilo que está dizendo, que o intuito é dizer outra coisa totalmente diferente, né? Como a gente viu naquele vídeo lá, né, irmãos? Porque isso vai fazer com que a gente se afaste da palavra de Deus, né? A Bíblia, irmãos, ela não é um livro de enigmas, né? Onde você lê e você não entende nada. Você lê o texto bíblico dizendo lá, envia as almas debaixo do trono do altar. Não, é um enigma. Você não consegue entender.
Aí precisa vir alguém dizer, não existem almas debaixo do trono do altar. Não, irmãos, a Bíblia não é assim, irmãos. Você lê e você entende. Tem coisas que são simbólicas? Tem. Tem coisas que são simbólicas, mas não é nada, não é nada tão enigmático assim que você leia e que você não consiga entender, não consiga compreender. Né, irmãos? Então, não deixe ninguém ficar simplesmente interpretando a Bíblia por você. Leia a Bíblia, creia naquilo que está escrito. Né, irmãos? E procure sempre outros pontos de vista. Se você está lendo a palavra de Deus, você entendeu uma coisa, né? Você entendeu ali o que o texto bíblico está dizendo, mas você está vendo o pregador pregar alguma coisa contrária do que está escrito ali, sabe, irmãos, há uma grande chance desse pregador estar deturpando o texto bíblico. Então busque outras referências, busque outros pregadores pregando, ensinando sobre aquele texto bíblico, porque é desse jeito, irmãos, que a gente vai conseguir crescer espiritualmente e conseguir, irmãos, entender o que a palavra de Deus está dizendo realmente, né? Muitas vezes a preguiça dos crentes em buscar mais referências faz com que eles se tornem reféns de falsos mestres. Né, irmão? Se você não vai atrás do conhecimento, se você não vai atrás de pregadores melhores, se você não busca informações melhores, você fica refém de uma única pessoa. E muitas vezes aquela pessoa está deturpando todo o texto bíblico. Né? E você até vê que algumas coisas ali estão meio estranhas, mas pela comodidade, sabe, irmãos, e isso não é que a gente perde simplesmente o conhecimento do texto bíblico. Não, irmãos, a gente perde o conhecimento do Deus real. Né? A gente perde o conhecimento de quem Deus é. Porque a revelação da palavra de Deus é para quê? É para que Deus seja revelado, irmãos. E se a gente perder o texto bíblico, sabe, a gente já perdeu o Deus real. E simplesmente, irmãos, a gente já não está mais no propósito da nossa vida cristã. Tá bom, irmãos? Então é isso que eu queria passar para os irmãos hoje. Né? Confiem na palavra de Deus. Creiam na palavra de Deus. Porque ela é inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, irmãos, ela é proveitosa para nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. E tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o que é a vida cristã. Né? E como nós devemos viver a nossa vida no nosso dia a dia, tá bom? Deus abençoe então e fiquem com Deus.